Quando o milionário encontrou a faxineira dormindo em sua cama, não imaginou que sua reação mudaria para sempre o destino de ambos. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Luís Almeida despertou como sempre fazia, sem pressa, sem compromissos urgentes, sem a menor noção do valor de cada minuto que desperdiçava. Luís era o retrato perfeito de um homem privilegiado. Herdeiro único do Império Almeida e da Associados, uma das maiores construtoras do país, ele navegava pela vida como quem passeia por um jardim particular, colhendo apenas as flores mais perfumadas e descartando qualquer espinho que ousasse arranhar sua pele delicada. Espreguiçou-se na cama king size, sentindo o frescor dos lençóis contra a pele. Seu primeiro instinto foi pegar o celular na mesa de cabeceira. Um iPhone do último modelo, naturalmente. A tela iluminou mostrando 47 notificações. Convites para festas, mensagens de amigos igualmente desocupados, notificações de compras online que chegaram durante a madrugada. Que saco, murmurou, deslizando o dedo pela tela sem realmente ler nada. Levantou-se e caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada. Lá embaixo, milhões de pessoas já corriam atrás de suas obrigações. Enfrentavam trânsito, disputavam vagas em transportes públicos lotados. Para Luís, aquele movimento não passava de um formigueiro distante e irrelevante. «Manuel!» gritou, sabendo que o motorista já deveria estar no apartamento. Era assim todos os dias. Luís acordava e esperava que o mundo se organizasse ao seu redor, como se fosse uma peça central de um complexo mecanismo, criado exclusivamente para seu conforto. Manuel apareceu na entrada do quarto, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos gentis, que trabalhava para a família há mais de 15 anos. «Bom dia, Sr. Luís. Angelina já preparou seu café da manhã. Que horas são?» Luís perguntou ainda em pé na janela, contemplando seu reino pessoal. 10h30 da manhã, senhor. Luís assentiu como se aquela informação fosse profundamente importante, quando, na verdade, tanto fazia se fossem 10h30 ou 3 da tarde. Sua agenda era um papel em branco todos os dias. Sem responsabilidades reais na empresa, que era gerenciada por uma equipe competente enquanto ele amadurecia para assumir o controle, Luís vivia num eterno sábado de alguém muito rico e muito entediado. Angelina está preparando panquecas americanas com frutas vermelhas. Manuel continuou, conhecendo bem os gostos refinados do patrão. E chegou aquela remessa de café que o senhor encomendou. Perfeito, Luís respondeu, finalmente se afastando da janela. Ah, e Manuel, aquela faxineira nova, como é o nome mesmo? Mariana, senhor. Isso? Ela ainda está aqui? Manuel hesitou por um instante quase imperceptível. Sim, senhor. Ela trabalha no turno da manhã, das 6 às 2 da tarde. Luís passou a mão pelos cabelos despenteados. Só curiosidade. Mas não era apenas curiosidade. Nos últimos dias, Luís havia notado a presença dela de uma forma que não conseguia explicar. Não era como observar os outros funcionários, que para ele eram quase invisíveis, peças funcionais de sua vida automatizada. Mariana tinha algo diferente. Talvez fosse a forma como trabalhava em silêncio, sempre concentrada, nunca pedindo nada além do necessário. Ou talvez fosse o fato de ela ser muito bonita, completamente diferente das outras funcionárias. Vou tomar banho, disse para Manuel. Depois quero o carro preparado. Vou ao clube. Sim, senhor. Enquanto Manuel se retirava, Luís se dirigiu ao banheiro, onde uma ducha com hidromassagem o aguardava. Mas mesmo debaixo da água quente, sua mente voltava para a faxineira bonita. Que tipo de vida ela teria? De onde vinha? Por que parecia tão distante? Eram perguntas que Luís nunca havia se feito sobre ninguém da classe trabalhadora, como sua mãe costumava se referir aos funcionários. Para ele, essas pessoas existiam apenas para facilitar sua vida, sem personalidades ou histórias próprias. Mas Mariana estava começando a quebrar essa bolha dourada de indiferença. E Luís nem desconfiava que, em algumas horas, sua vida ordenada e previsível seria virada de cabeça para baixo por uma descoberta que mudaria tudo entre eles.
Enquanto Luiz desfrutava de seu banho matinal, 3 andares abaixo, no subsolo do edifício, Mariana terminava de trocar o uniforme no pequeno vestiário dos funcionários. Suas mãos, já marcadas pelo trabalho pesado, ajustavam o avental sobre o vestido simples, sempre nas cores neutras que não chamavam atenção. Mesmo sendo muito jovem, Mariana carregava nos ombros responsabilidades que Luiz jamais imaginou existir. Acordava todos os dias às 5 da manhã, preparava um café rápido na pequena cozinha do apartamento que dividia com a mãe, Dona Rosa, e seguia para o primeiro dos seus 2 empregos. Das 6 às 2, trabalhava na cobertura de Luiz. Das 3 às 9, limpava escritórios no centro da cidade. Chegava em casa por volta das 10 da noite, ajudava a mãe com os medicamentos para a artrite, verificava se havia comida suficiente para o dia seguinte e desabava na cama às 11 da noite. Apenas para recomeçar tudo no dia seguinte. Não era uma vida, era uma sobrevivência. Mariana, bom dia, querida. Angelina a cumprimentou quando ela entrou na cozinha da cobertura. A cozinheira, uma mulher robusta de 50 anos com um coração generoso, sempre tentava aliviar o ambiente pesado daquele lugar onde ela própria trabalhava há 8 anos. Bom dia, dona Angelina. Mariana sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Como está hoje? Ah, você sabe como é. O menino acordou de mau humor, como sempre. Angelina baixou a voz, referindo-se a Luiz. Está perguntando por você. Mariana sentiu um aperto no estômago. Desde que começou a trabalhar ali 3 meses atrás, fazia de tudo para passar despercebida. Não era apenas estratégia profissional, era instinto de sobrevivência. Ela aprendeu, nos vários empregos que já teve, que chamar a atenção de patrões ricos raramente trazia algo bom para mulheres na sua posição. Perguntando o quê? Nada demais, só sobre seus horários. Angelina percebeu a tensão na voz da jovem. Relaxa, filha. Você é uma das melhores funcionárias que já passou por aqui. Trabalha em silêncio, não quebra nada, não faz fofoca. Manuel e eu sempre comentamos isso. Mariana assentiu pegando os panos de limpeza. A cobertura de Luiz era imensa. 400 metros quadrados de luxo que ela precisava deixar impecável em 8 horas. 4 suítes, 5 banheiros, uma sala de estar, que era maior que seu apartamento inteiro, um escritório que parecia nunca ser usado, uma varanda gourmet com vista panorâmica. Tudo era caro, tudo era perfeito, tudo era frio. Começou pela sala principal, movendo-se com eficiência silenciosa entre móveis que custavam mais que sua renda de 5 anos. Cada objeto ali representava uma realidade tão distante da sua que às vezes Mariana se sentia como uma visitante de outro planeta. O som dos passos de Luiz no andar superior a fez acelerar o ritmo. Ela sempre cronometrava sua limpeza para estar nos cômodos onde ele não estava. Não por medo, mas por uma questão prática. Ricos não gostavam de lembrar que precisavam de pessoas comuns para manter suas vidas funcionando. Enquanto passava o pano na mesa de centro de vidro temperado, Mariana permitiu-se, por um momento, imaginar como seria viver assim. Acordar tarde, não se preocupar com contas, poder comprar remédios para a mãe sem calcular se sobraria dinheiro para a comida. Mas logo afastou esses pensamentos. Fantasias eram luxo que ela não podia se dar. Mariana! A voz de Luiz ecoou do andar superior. Ela congelou. Em 3 meses, ele nunca havia a chamado diretamente. Sim, senhor, respondeu, largando o pano e subindo as escadas com o coração acelerado. Encontrou-o na sala íntima do 2º piso, vestindo um roupão de seda branco e mexendo no celular. Nem levantou os olhos para ela. Você limpou o escritório ontem? Sim, senhor, como sempre. Tem certeza? Porque não encontro uns papéis que deixei na mesa. Mariana respirou fundo. Sabia exatamente onde estavam os papéis. Ela os havia organizando em uma pasta, porque estavam espalhados de forma desarrumada. Os papéis estão na pasta azul, na gaveta direita da mesa, senhor. Organizei-os por data, como a senhora Angelina me ensinou a fazer. Finalmente, Luiz levantou os olhos para ela. Foi um olhar rápido, avaliativo, como se a visse pela primeira vez. Mariana manteve a postura ereta,
sem demonstrar desconforto, embora por dentro sentisse como se estivesse sendo examinada como um objeto. Certo, ele disse simplesmente, voltando a atenção para o celular. Mariana esperou alguns segundos, sem saber se havia sido dispensada. Pode ir, Luiz murmurou sem olhar. Ela desceu as escadas com as pernas tremendo levemente. Não sabia explicar por quê, mas alguma coisa naquele olhar a havia perturbado. Não foi desrespeitoso ou ameaçador, foi pior. Foi como se ele estivesse tentando decifrar um enigma, e ela era o enigma. O resto da manhã passou num ritmo frenético. Mariana limpou cada cômodo com ainda mais atenção que o usual, tentando manter a mente ocupada. Mas não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Por volta das 2 da tarde estava exausta. A dupla jornada começava a cobrar seu preço. Suas costas doíam constantemente, suas mãos estavam sempre ressecadas pelos produtos de limpeza e, ultimamente, tinha tido dificuldades para dormir. Faltavam apenas alguns minutos para o fim do turno, quando se lembrou de que ainda não havia trocado as toalhas da suíte principal, o quarto de Luiz. Normalmente fazia isso logo cedo, mas hoje a rotina havia sido alterada por causa da conversa com ele. Subiu silenciosamente. A porta do quarto estava entreaberta e ela não ouviu que Luiz estava no banho. Perfeito. Entraria rapidamente, trocaria as toalhas e sairia. Mas quando entrou no quarto, uma onda de tontura a atingiu. A exaustão acumulada de semanas trabalhando sem descanso adequado finalmente a alcançou. A cama king size de Luiz, com seus lençóis perfumados e travesseiros fofos, pareceu um oásis no meio do deserto da sua fadiga. Apenas um minutinho, pensou, só para descansar os olhos. Sentou-se na beirada da cama, depois deitou-se. O colchão era tão macio que parecia abraçá-la de volta. Seus olhos se fecharam involuntariamente. Era apenas para descansar um pouco. Mariana adormeceu na cama do homem mais arrogante que conhecia, sem imaginar que, em poucos minutos, sua vida tomaria um rumo completamente diferente. Luiz saiu do banho cantarolando uma música que ouvira no clube na noite anterior. A água quente havia relaxado seus músculos e sua mente já estava focada nos planos para o resto do dia. Almoço no restaurante japonês da moda, talvez algumas compras, depois drinks com os amigos em algum rooftop caro. Enrolou uma toalha na cintura e caminhou em direção ao closet para escolher a roupa. Estava decidindo entre uma camisa polo italiana ou uma camiseta de marca francesa, quando algo em sua visão periférica o fez parar. Havia alguém em sua cama. Por um momento, Luiz pensou estar vendo coisas. Piscou várias vezes, mas a imagem permanecia. Uma figura feminina deitada de lado, abraçando um de seus travesseiros, dormindo profundamente em seus lençóis de seda. A faxineira. Mariana. O primeiro impulso foi de indignação pura. Como ousava? Dormir em sua cama? Em sua casa? Usando seu tempo de trabalho para descansar em um colchão que custou mais de 50 mil reais? Luiz sentiu o sangue subir a cabeça. Estava pronto para gritar, para acordá-la com um berro que a faria pular da cama em pânico, para demiti-la na hora e ainda ameaçá-la com processos jurídicos por invasão de propriedade privada. Mas então algo o deteve. Mariana parecia tão frágil. Mesmo dormindo, havia uma tensão em seu rosto que falava de cansaço profundo, do tipo que não se resolve com uma noite de sono. Sua pele ressecada que contava uma história de esforço constante. Luísa observou em silêncio, sentindo uma estranha mistura de raiva e curiosidade. Era a primeira vez que a via completamente relaxada, sem aquela postura tensa e alerta que mantinha sempre que ele estava por perto. Dormindo, ela parecia mais jovem, mais vulnerável. O barulho da porta a fez se mexer levemente, e Luiz viu quando ela ajeitou a mão sobre o rosto como uma criança procurando conforto. Havia algo naquele gesto que o tocou de uma forma que não conseguia explicar. Quantas vezes ele mesmo havia dormido naquela cama sem dar valor algum ao luxo que representava? Quantas manhãs havia desperdiçado ali, navegando no celular até tarde, reclamando do tédio da vida? Para ele, aquela cama era apenas mais um móvel caro. Para ela, obviamente, representava um conforto que talvez nunca tivesse experimentado.
Luiz se aproximou silenciosamente, estudando o rosto da mulher que limpava sua casa todos os dias, mas que, até aquele momento, havia sido pouco mais que uma sombra em sua vida. Pela primeira vez, realmente a via. Tinha feições delicadas, mesmo marcadas pelo cansaço. Cabelos escuros presos. A pele dourada contrastava com a brancura dos lençóis. Havia uma dignidade nela, mesmo dormindo, que o fez sentir-se estranhamente desconfortável consigo mesmo. Quando foi a última vez que alguém havia dormido naquela cama por pura necessidade, e não por luxúria ou conveniência? Luiz ficou ali parado por vários minutos, dividido entre a raiva inicial e uma crescente curiosidade sobre aquela mulher. Quem era ela, além da função que exercia em sua casa? O que a levava a trabalhar tanto que chegava ao ponto de desmaiar de cansaço? Foi então que decidiu acordá-la, mas não da forma que havia planejado inicialmente. Em vez de gritar, pigarreou suavemente. Mariana não se mexeu. Pigarreou mais alto. Dessa vez ela se remexeu levemente, mas continuou dormindo. Luiz percebeu o quanto ela estava exausta. Provavelmente não dormia direito há dias. Mariana, disse em voz baixa. Nada. Mariana, repetiu, um pouco mais alto. Finalmente, ela abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta. Por alguns segundos, pareceu não entender onde estava. Então a realidade a atingiu como um balde de água fria. Mariana sentou-se bruscamente na cama, os olhos arregalados de pânico. Viu Luiz parado ali, apenas de toalha, olhando para ela com uma expressão que não conseguia decifrar. Senhor Luiz, eu... Gaguejou tentando se levantar rapidamente e quase perdendo o equilíbrio. Desculpe, eu não queria... Eu só... Você estava dormindo na minha cama, Luiz disse calmamente, cruzando os braços. Mariana sentiu as lágrimas começarem a formar nos olhos, mas lutou contra elas. Não choraria. Não daria a ele o gosto de vê-la implorar. Eu sei que não tenho desculpa, disse, endireitando os ombros e olhando diretamente nos olhos dele. Aceito a demissão, mas não foi por desrespeito, foi por cansaço. Estou trabalhando dupla jornada há 3 meses e... Por quê? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava gritos, ameaças, humilhação. Não uma pergunta simples e direta. Como assim, senhor? Por que está trabalhando dupla jornada? Mariana hesitou. Por que ele queria saber? Seria mais uma forma de humilhá-la? Mas havia algo no tom de voz dele que não era inteiramente hostil. Minha mãe está doente, respondeu finalmente. Os remédios são caros e o plano de saúde não cobre tudo. Preciso de 2 empregos para pagar as contas. Luísa estudou em silêncio. Mariana manteve o olhar firme, mesmo sentindo as pernas tremerem. Se ia ser demitida, pelo menos sairia com dignidade. Que tipo de doença? Artrite reumatoide. Ela não consegue mais trabalhar. E você mora com ela? Sim, senhor. Quantos anos você tem? 26. Luísa assentiu lentamente, processando as informações. 26 anos. A mesma idade da maioria de suas amigas que passavam os dias em spas, viajando ou gastando o dinheiro dos pais em compras fúteis. Se levante, disse finalmente. Mariana obedeceu, as pernas ainda tremendo. Aguardou o veredicto. Você tem coragem, Luiz disse de repente, surpreendendo a si mesmo. A maioria das pessoas na sua situação teria inventado uma desculpa, tentado se justificar ou implorado para manter o emprego. Você olhou nos meus olhos e assumiu o que fez. Mariana piscou confusa. Não sabia como responder. Não vou demitir você, Luiz continuou, vendo o alívio instantâneo no rosto dela. Mas quero que me responda uma coisa com honestidade total. Sim, senhor. O que você acha de mim? A pergunta a deixou completamente desconcertada. De todas as coisas que ele poderia perguntar, essa era a última que esperava. Senhor, é uma pergunta simples. O que você acha de mim como pessoa? Mariana respirou fundo. Se ele queria honestidade total. Acho que o senhor nunca teve que se preocupar com nada na vida, disse calmamente. Acho que o senhor não faz ideia de como é acordar às 4 da manhã porque precisa de 2 empregos para sobreviver. Acho que o senhor vive numa bolha
onde as pessoas como eu são invisíveis. Luiz sentiu cada palavra como um tapa, mas em vez de ficar irritado, sentiu algo diferente: respeito. E mesmo assim, Mariana continuou, o senhor nunca foi desrespeitoso comigo, nunca gritou, nunca me tratou mal. Só nunca me viu como uma pessoa de verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Luiz sabia que ela estava certa. Cada palavra que ela havia dito era verdade, e isso o incomodava profundamente. Você pode ir, disse finalmente. Seu emprego está seguro. Mariana assentiu e se dirigiu à porta, mas parou no meio do caminho. Senhor Luiz? Sim? Obrigada. Por não me demitir e por me perguntar o que eu achava. Ninguém nunca havia me perguntado isso antes. Depois que ela saiu, Luiz ficou sozinho no quarto, olhando para a cama onde ela havia dormido. Pela primeira vez na vida, se sentiu pequeno diante de alguém. E pela primeira vez, queria conhecer de verdade a pessoa por trás do uniforme de faxineira. Nos 3 dias que se seguiram ao incidente do quarto, Luiz se pegou fazendo algo que nunca havia feito antes, prestando atenção nos funcionários da casa. Observou Manuel chegando sempre pontualmente às 6 da manhã, organizando silenciosamente a agenda do dia, mesmo sabendo que Luiz raramente a seguia. Notou como Angelina preparava refeições elaboradas, que muitas vezes esfriavam intocadas, porque ele decidia comer fora no último minuto. E, principalmente, começou a reparar em Mariana. Ela trabalhava com uma eficiência silenciosa, que beirava o artístico. Cada movimento era calculado, cada tarefa executada com perfeição. Nunca desperdiçava tempo, nunca deixava nada pela metade. Era como assistir a uma dança coreografada, onde cada passo tinha propósito. Manuel chamou na manhã de quinta-feira, encontrando o motorista organizando as chaves dos carros na garagem. Sim, senhor Luiz. Há quanto tempo Mariana trabalha aqui? Manuel ergueu uma sobrancelha, surpreso com a pergunta. 3 meses, senhor. Foi a dona Angelina quem a indicou. Conhecia a mãe dela de uma igreja que frequentavam. E antes disso? Bem... Manuel hesitou, como se não tivesse certeza se deveria compartilhar informações pessoais dos colegas. Pelo que sei, ela trabalhou em várias casas. Sempre teve referências excelentes. É uma moça muito esforçada. E a história da mãe doente? Dona Rosa? Sim, é verdade. Artrite muito grave. Mariana é filha única, então toda a responsabilidade recai sobre ela. Manuel estudou o rosto de Luiz com curiosidade. Posso perguntar por que o interesse, senhor? Luiz não sabia como responder, porque ele mesmo não entendia completamente seu interesse. Desde a conversa no quarto, as palavras de Mariana ecoavam em sua mente. O senhor nunca me viu como uma pessoa de verdade. Só curiosidade, murmurou, mas Manuel conhecia Luiz há tempo suficiente para saber que não era apenas isso. Naquela tarde, Luiz fez algo inédito. Cancelou o almoço com os amigos e ficou em casa. Disse a si mesmo que era porque queria trabalhar um pouco no escritório. Uma mentira que nem ele mesmo acreditou. A verdade é, observou Manuel chegando sempre pontualmente às 6 da manhã, organizando silenciosamente a agenda do dia, mesmo sabendo que Luiz raramente a seguia. Notou como Angelina preparava refeições elaboradas que muitas vezes esfriavam intocadas porque ele decidia comer fora no último minuto. E, principalmente, começou a reparar em Mariana. Ela trabalhava com uma eficiência silenciosa que beirava o artístico. Cada movimento era calculado, cada tarefa executada com perfeição. Nunca desperdiçava tempo, nunca deixava nada pela metade. Era como assistir a uma dança coreografada, onde cada passo tinha propósito. Manuel chamou na manhã de quinta-feira, encontrando o motorista organizando as chaves dos carros na garagem. Sim, senhor Luiz. Há quanto tempo Mariana trabalha aqui? Manuel ergueu uma sobrancelha surpreso com a pergunta. 3 meses, senhor. Foi a dona Angelina quem a indicou. Conhecia a mãe dela de uma igreja que frequentavam. E antes disso? Bem... Manuel hesitou como se não tivesse certeza se deveria compartilhar informações pessoais dos colegas.
Pelo que sei, ela trabalhou em várias casas. Sempre teve referências excelentes. É uma moça muito esforçada. E a história da mãe doente? Dona Rosa? Sim, é verdade. Artrite muito grave. Mariana é filha única, então toda a responsabilidade recai sobre ela. Manuel estudou o rosto de Luiz com curiosidade. Posso perguntar por que o interesse, senhor? Luiz não sabia como responder porque ele mesmo não entendia completamente seu interesse. Desde a conversa no quarto, as palavras de Mariana ecoavam em sua mente. O senhor nunca me viu como uma pessoa de verdade. Só curiosidade, murmurou. Mas Manuel conhecia Luiz há tempo suficiente para saber que não era apenas isso. Naquela tarde, Luiz fez algo inédito. Cancelou o almoço com os amigos e ficou em casa. Disse a si mesmo que era porque queria trabalhar um pouco no escritório. Uma mentira que nem ele mesmo acreditou. A verdade é que queria observar Mariana trabalhando. Posicionou-se na biblioteca, de onde tinha uma visão parcial da sala principal, e fingiu ler um livro sobre investimentos enquanto a observava limpar. Ela se movia com graciosidade econômica, cada gesto preciso e eficiente. Não havia pressa nervosa nem lentidão desleixada, apenas um ritmo constante e profissional. Foi então que notou algo que o perturbou. Mariana praticamente não fazia pausas. Em 2 horas de observação, ela parou apenas uma vez para beber água. Nem sequer se sentou por um momento. Angelina, chamou a cozinheira quando Mariana subiu para o 2º andar. Sim, senhor. Mariana sempre trabalha assim, sem parar? Angelina suspirou. Aquela menina se mata de trabalhar, senhor Luiz. Eu sempre digo para ela fazer uma pausa, comer alguma coisa. Mas ela insiste que não tem tempo. Diz que precisa terminar tudo aqui para chegar no outro emprego. Outro emprego? No centro da cidade. Limpa escritórios das 3 às 9 da noite. Chega em casa quase às 10, cuida da mãe, e no dia seguinte está aqui às 6 em ponto novamente. Angelina balançou a cabeça. Não é vida para uma moça de 26 anos. Luiz sentiu um aperto estranho no peito. Enquanto ele reclamava de tédio, Mariana trabalhava 16 horas por dia apenas para sobreviver. Angelina, prepare um lanche extra hoje. Algo nutritivo. Para quem, senhor? Para Mariana. E deixe numa bandeja bonita, com um bilhete dizendo que é um agradecimento pelo trabalho bem feito. Angelina o olhou com surpresa, mas assentiu. Claro, senhor. 1 hora depois, Luiz observou a distância enquanto Mariana encontrava a bandeja na cozinha. Viu quando ela leu o bilhete, olhou ao redor como se procurasse alguém para agradecer e finalmente comeu o sanduíche com uma gratidão que o fez sentir-se estranho. Quando foi a última vez que um simples sanduíche havia significado tanto para alguém? Nos dias seguintes, Luiz começou a deixar pequenos gestos anônimos. Uma garrafa de água gelada na geladeira com um post-it para quem precisar. Um vidro de creme para as mãos no banheiro de serviço. Frutas frescas na cozinha com um bilhete. Fiquem à vontade. Nunca assinava os bilhetes. Nunca se identificava. Mas observava secretamente as reações. Mariana sempre olhava ao redor, tentando descobrir quem havia deixado as coisas. Algumas vezes, Luiz a viu agradecer em voz baixa para o ar, como se soubesse que alguém estava ouvindo. Foi na sexta-feira que aconteceu algo que mudou tudo. Luiz estava no escritório quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Saiu para investigar e encontrou Mariana ajoelhada no chão, tentando coletar os pedaços de um vaso de cristal que havia quebrado. Está tudo bem? Perguntou aproximando-se. Mariana levantou os olhos e ele viu lágrimas que ela tentava conter. Desculpe, senhor. Eu tropecei e... Eu vou pagar por ele, prometo. Pode descontar do meu salário. Luiz olhou para o vaso quebrado. Era uma peça cara, mas não era isso que o preocupava. Era o desespero no rosto dela. Mariana, para. Não, senhor, eu insisto. Foi culpa minha e... Mariana, para. Repetiu mais firmemente. Olhe para mim. Ela obedeceu, ainda segurando os pedaços de cristal. É apenas um vaso. Eu nem lembrava que ele existia. Luiz se ajoelhou ao lado dela. Me dê esses pedaços antes que você se corte. Mariana hesitou, mas entregou os cacos.
Suas mãos tremiam ligeiramente. Quando foi a última vez que você dormiu direito? Ele perguntou suavemente. Eu durmo, senhor. Quantas horas por noite? Mariana baixou os olhos. 4, talvez 5. E quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa? Silêncio. Mariana, olhe para mim. Quando ela obedeceu, Luiz viu cansaço, orgulho ferido e uma vulnerabilidade que ela tentava esconder. Você está se matando de trabalhar. É o que tenho que fazer. Não, não é. Luiz se levantou e estendeu a mão para ajudá-la. Venha comigo. Senhor, confie em mim. Mariana aceitou sua mão e se levantou. Luiz a conduziu até a cozinha, onde Angelina preparava o almoço. Angelina, prepare um prato para Mariana, por favor. Senhor, eu não posso... Mariana começou a protestar. Pode sim, e vai. Luiz puxou uma cadeira para ela. Sente-se. Mas eu preciso terminar a limpeza. A limpeza pode esperar. Você não pode. Mariana se sentou, claramente desconfortável. Angelina, entendendo a situação, preparou rapidamente um prato com comida caseira e o colocou diante da jovem. Coma, Luiz disse gentilmente. Tudo. Enquanto Mariana comia em silêncio, Luiz a observava. Era perturbador ver como ela devorava a comida, como se não soubesse quando seria a próxima refeição decente. Mariana, disse quando ela terminou, quero fazer uma proposta. Ela o olhou com desconfiança. Não quero que você trabalhe mais nos fins de semana. E quero que faça uma pausa de 1 hora para o almoço todos os dias. Senhor, eu não posso aceitar isso. Preciso do dinheiro dos fins de semana. Você continuará recebendo o mesmo valor. Mariana piscou confusa. Não entendo. Estou dizendo que vou pagar o mesmo salário para que você trabalhe menos horas, para que possa descansar. Mas por quê? Luiz hesitou. Como explicar que as palavras dela haviam plantado uma semente de mudança que crescia dentro dele todos os dias? Como dizer que observá-la trabalhar havia mostrado uma dignidade e força que ele nunca havia conhecido? Porque você merece, disse simplesmente. E porque é a coisa certa a fazer. Mariana o estudou por um longo momento, procurando algum motivo oculto, alguma armadilha. Mas tudo que viu foi sinceridade. Obrigada, murmurou. E pela primeira vez em meses, Luiz viu um sorriso genuíno em seu rosto. Naquele momento, algo mudou irreversivelmente entre eles. Luiz não sabia ainda, mas havia dado o primeiro passo numa jornada que o transformaria completamente. E Mariana, pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, ainda existissem pessoas boas no mundo. As mudanças na rotina da casa foram notadas por todos, mas especialmente por Manuel e Angelina, que observavam com crescente curiosidade o novo comportamento de Luiz. Ele está diferente, comentou Angelina com Manuel enquanto preparavam o café da manhã na segunda-feira seguinte. Ontem mesmo perguntou se Mariana havia gostado do almoço. E hoje chegou cedo do clube perguntando se ela já tinha ido embora. Manuel acrescentou, balançando a cabeça. Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi ele se interessar tanto pelos funcionários. Será que... Não sabemos de nada. Manuel a interrompeu diplomaticamente. Mas ambos trocaram olhares significativos. Luiz, inconsciente das especulações dos funcionários, estava experimentando algo completamente novo, curiosidade genuína sobre outra pessoa. A semana havia passado voando, e ele se pegou aguardando os momentos em que poderia observar Mariana trabalhando, ou, melhor ainda, conversar com ela. A oportunidade surgiu numa terça-feira chuvosa. Mariana estava organizando a biblioteca quando uma tempestade começou lá fora. O barulho da chuva forte contra as janelas era ensurdecedor, e os relâmpagos iluminavam periodicamente o ambiente. Vai passar logo, disse Luiz, entrando na biblioteca e encontrando-a parada diante da janela, observando a tempestade. Mariana se virou, sobressaltada. Desculpe, senhor. Estava apenas... Você gosta de chuva? A pergunta a pegou de surpresa. Era a primeira vez que ele iniciava uma conversa pessoal. Gosto, admitiu. Sempre gostei. Quando era criança, minha mãe costumava fazer chocolate quente nos dias de chuva,
e ficávamos ouvindo os barulhos lá fora. Que idade você tinha quando seu pai morreu? Mariana o olhou com surpresa. Como o senhor sabe que meu pai morreu? Manuel me contou que você mora só com sua mãe e que é filha única. Imaginei que... 8 anos, ela respondeu depois de um momento. Acidente de trabalho. Ele era pedreiro. Luiz assentiu, processando a informação. 8 anos. Ela havia crescido sem pai, provavelmente enfrentando dificuldades financeiras desde criança. E você? Seus pais são vivos? Foi a vez de Luiz se surpreender. Ninguém da classe trabalhadora jamais havia lhe feito uma pergunta pessoal. São. Divorciados há 10 anos. Meu pai mora em São Paulo cuidando dos negócios. Minha mãe divide o tempo entre aqui e Miami. Você os vê com frequência? Não muito. Luiz hesitou sem saber por que estava compartilhando aquilo. Eles são muito ocupados. Mariana o estudou por um momento. Havia algo na forma como ele disse ocupados, que sugeria muito mais do que uma agenda cheia. Deve ser solitário, disse suavemente. A observação o atingiu como um soco no estômago. Solitário. Ninguém nunca havia descrito sua vida com essa palavra, mas era exatamente isso que ela era. Às vezes, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Um relâmpago particularmente forte fez Mariana dar um pequeno pulo. Luiz sorriu. Você tem medo de tempestade? Um pouco, ela confessou. Sempre tive. Quando era pequena, meu pai costumava me contar histórias durante as tempestades para me distrair. Que tipo de histórias? Aventuras? Princesas corajosas que salvavam reinos inteiros. Ele dizia que eu era como elas, pequena, mas muito forte. Havia uma tristeza doce na voz dela ao falar do pai. Luiz sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Talvez inveja por ela ter tido memórias tão carinhosas de um dos pais. Ele tinha razão, disse impulsivamente. Você é corajosa. Mariana o olhou, surpresa com o elogio. O senhor não me conhece o suficiente para dizer isso. Conheço o suficiente. Você trabalha 16 horas por dia para cuidar da sua mãe. Enfrenta a vida sem reclamar. E no outro dia, quando me confrontou sobre quem eu sou, você olhou nos meus olhos sem medo. Luiz se aproximou da janela, ficando ao lado dela. Isso é coragem. Mariana sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, na forma como a olhava, que era completamente diferente do patrão arrogante que ela conhecera inicialmente. Por que o senhor está sendo gentil comigo? Perguntou diretamente. Por que não deveria ser? Porque pessoas como o senhor não costumam ser gentis com pessoas como eu. Pessoas como eu? Ricas, privilegiadas, acostumadas a ter tudo na vida. Luiz riu, mas sem humor. Você acha que eu tenho tudo na vida? Não tem? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando a chuva. Tenho dinheiro, disse finalmente. Tenho uma casa bonita, carros caros, roupas de marca, mas não tenho propósito, não tenho algo pelo que lutar. Acordo todos os dias sem saber por que estou acordando. A sinceridade na voz dele a tocou profundamente. E você, continuou, acorda todos os dias sabendo exatamente por que está aqui. Para cuidar da sua mãe, para sobreviver, para construir algo melhor. Você tem um propósito que eu jamais tive. O senhor está romantizando a pobreza, Mariana disse com uma ponta de irritação. Não há nada bonito em não ter dinheiro para remédios ou em trabalhar até a exaustão. Não, Luiz se virou para ela. Não estou romantizando. Sei que sua vida é difícil. Sei que enfrenta problemas que eu nem consigo imaginar. Mas você tem algo que o dinheiro não compra. O quê? Força de verdade, caráter. A capacidade de continuar mesmo quando tudo está contra você. Mariana o estudou intensamente. Por que está me dizendo isso? Luiz não sabia como responder. Por que estava? Por que aquela mulher que limpava a sua casa havia se tornado a pessoa mais interessante que conhecia? Por que passava os dias pensando nas conversas que poderiam ter? Porque você me fez pensar, disse honestamente, sobre minha vida, sobre quem eu sou, sobre quem eu poderia ser. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Mariana sentia como se estivesse numa corda bamba.
Havia algo acontecendo entre eles que ia muito além da relação patrão-funcionária, mas era perigoso demais para explorar. Eu deveria voltar ao trabalho, disse finalmente. Claro, Luiz concordou, mas nenhum dos dois se moveu. Senhor Luiz? Sim? Obrigada. Por me deixar comer na cozinha, por reduzir minhas horas, por me tratar como gente. Mariana? Sim? Pare de me chamar de senhor. Meu nome é Luiz. Ela hesitou. Usar apenas o primeiro nome criaria uma intimidade que a assustava. Não sei se isso é apropriado. Nada sobre essa conversa é apropriado segundo as regras sociais. Luiz sorriu. Mas eu gostaria que você me chamasse de Luiz. Luiz. Ela testou o nome, e ele sentiu um arrepio ouvindo-o pronunciado por ela. Melhor? Diferente, ela admitiu, e ele riu. Diferente pode ser bom. Quando Mariana finalmente saiu da biblioteca, Luiz ficou sozinho com a tempestade e com a certeza de que estava se apaixonando pela mulher mais complicada que poderia escolher. E do lado de fora da biblioteca, Mariana encostou na parede, tentando acalmar o coração disparado. Pela primeira vez em anos, havia conversado com alguém sobre seus sonhos, medos e lembranças. E pela primeira vez na vida, esse alguém era um homem que deveria ser inatingível para ela. Nos dias seguintes, as conversas se tornaram mais frequentes. Luiz começou a aparecer casualmente nos cômodos onde ela trabalhava. Mariana, inicialmente desconfiada, gradualmente se abriu. Ele descobriu que ela havia parado de estudar no ensino médio para trabalhar quando a mãe adoeceu, que sonhava em fazer faculdade de pedagogia algum dia, que lia livros emprestados da biblioteca pública durante as viagens de ônibus entre os empregos. Ela descobriu que ele havia se formado em administração, mas nunca havia trabalhado de verdade. Que se sentia pressionado pela família para assumir a empresa, mas não tinha interesse real nos negócios. Que a vida social que levava era vazia e entediante. Você deveria fazer o que te faz feliz, Mariana disse numa tarde de quinta-feira, enquanto organizava os livros no escritório. E se eu não souber o que me faz feliz? Então precisa descobrir. Como? Experimentando coisas diferentes, saindo da zona de conforto. Luiz sorriu. Conversar com você já é sair da minha zona de conforto. Por quê? Porque você é real. Todas as pessoas que conheço vivem em bolhas como a minha. Nunca conversam sobre coisas que importam de verdade. E do que vocês conversam? Futilidades. Quem comprou o quê, quem está namorando quem, qual festa é a mais exclusiva da temporada? Mariana fez uma careta. Que vida vazia. Exatamente, Luiz concordou. Por isso gosto de conversar com você. Você me faz lembrar de que existe um mundo real lá fora. Era perigoso. Mariana sabia que era perigoso. Mas pela primeira vez em sua vida, se sentia vista e valorizada por quem realmente era. E isso era um vício mais poderoso que qualquer droga. O problema era que ambos estavam começando a esquecer o abismo social que os separava. E isso, em breve, traria consequências que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Foi numa sexta-feira que Luiz tomou a decisão que mudaria completamente a dinâmica entre eles. Estava no escritório, fingindo trabalhar em planilhas financeiras que não precisavam de sua atenção, quando ouviu Mariana conversando com Angelina na cozinha. A voz dela, normalmente controlada, estava carregada de preocupação. Não sei mais o que fazer, dona Angelina. O médico disse que minha mãe precisa de fisioterapia, mas o convênio só cobre 10 sessões por ano. Ela já usou todas. E particular, R$ 200 por sessão. Seriam 3 vezes por semana. A voz de Mariana se quebrou ligeiramente. Não tenho como pagar. Já estou devendo na farmácia. Luiz sentiu o peito apertar. R$ 200 por sessão era o que ele gastava sem pensar 2 vezes num jantar qualquer. Para Mariana, representava uma quantia impossível. Talvez eu consiga uns trabalhos extras nos fins de semana, ela continuou. Limpeza de casa, organização de eventos. Mariana, minha filha, você já trabalha demais. Não pode se matar assim. Se eu não fizer, quem vai cuidar dela? Luiz fechou os olhos, sentindo uma dor estranha no peito. Era assim que ela vivia. Constantemente preocupada, constantemente calculando,
constantemente lutando. Foi então que teve a ideia. Naquela tarde, após Mariana sair para o segundo emprego, Luiz ligou para seu médico particular, Dr. Roberto, um dos melhores fisioterapeutas da cidade. Roberto, preciso de um favor. Claro, Luiz. O que precisa? Conhece algum fisioterapeuta que atenda a domicílio? Vários. Por quê? Algum problema? Não é para mim. É para a mãe de uma funcionária. Artrite reumatoide grave. Precisa de fisioterapia regular, mas não tem condições de pagar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você quer que eu indique alguém que trabalhe de graça? Não, eu vou pagar. Só não quero que ela saiba de onde vem o dinheiro. Luiz. Roberto, só me ajude com isso. Arranjo de um fisioterapeuta que possa dizer que foi, sei lá, sorteada para um programa social ou algo assim. Dr. Roberto suspirou. Conheço alguém que poderia ajudar. Doutora Clara Mendes. Ela realmente tem programas sociais esporádicos. Poderia dizer que a paciente foi selecionada para um tratamento gratuito. Perfeito. Quando ela pode começar? Preciso falar com ela primeiro, mas acredito que na semana que vem. Ótimo. E Roberto? Sim? Isso fica entre nós. Claro. Luiz desligou o telefone com uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo e satisfação que nunca havia experimentado. Era a primeira vez na vida que usava seu dinheiro para realmente ajudar alguém, sem esperar nada em troca. Na segunda-feira seguinte, Mariana chegou ao trabalho com uma expressão diferente. Havia algo mais leve em seus passos, um brilho nos olhos que Luiz não via há semanas. Bom dia, Angelina. Cumprimentou a cozinheira com mais entusiasmo que o usual. Bom dia, querida. Você parece animada hoje. Aconteceu uma coisa incrível. Mariana não conseguia conter o sorriso. Uma fisioterapeuta ligou para minha mãe. Disse que ela foi selecionada para um programa social de atendimento gratuito, 3 vezes por semana, por 6 meses. Luiz, que estava bebendo café na sala ao lado, sorriu involuntariamente. Nossa, que maravilha! Angelina exclamou. Sua mãe deve estar tão feliz. Ela chorou, dona Angelina. Chorou de alívio. Há meses não havia tão esperançosa. Durante toda a manhã, Luiz observou Mariana trabalhar com uma energia renovada. Era como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Ela cantarolava baixinho enquanto limpava, sorria para os objetos como se fossem velhos amigos. Às 11 horas, quando ela estava organizando a sala, ele se aproximou. Você parece feliz hoje. Mariana se virou, o rosto iluminado. Estou. Aconteceu algo maravilhoso com minha mãe. Ela vai fazer fisioterapia gratuita. Que bom, como conseguiu? Foi incrível. Uma fisioterapeuta ligou dizendo que minha mãe foi selecionada para um programa social. Devo ter preenchido algum formulário em algum lugar e esqueci. Mariana balançou a cabeça, maravilhada. Às vezes acontecem milagres, não é? Às vezes, Luiz concordou, sentindo o peito aquecer com a alegria dela. Sabe o que é mais incrível? A fisioterapeuta, doutora Clara, já veio fazer a primeira avaliação ontem. Disse que minha mãe tem grandes chances de melhorar com o tratamento adequado, que ela pode voltar a ter mais mobilidade, menos dor. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas de alegria, e Luiz teve que se controlar para não revelá-la ali mesmo que havia sido ele. Sua mãe merece toda a ajuda possível, disse suavemente. Merece. Ela trabalhou a vida inteira para me criar sozinha depois que meu pai morreu. Agora é minha vez de cuidar dela. Você é uma filha incrível, Mariana. Ela o olhou com surpresa. Havia algo na voz dele, uma ternura que a fez corar ligeiramente. Obrigada, Luiz. Ouvir seu nome nos lábios dela ainda causava um impacto que ele não conseguia explicar. Nos dias seguintes, Luiz descobriu que fazer o bem em segredo viciava. A cada relato entusiasmado de Mariana sobre a melhora da mãe, ele sentia uma satisfação profunda que jamais havia experimentado. Mas também começou a planejar o próximo gesto. Na quinta-feira, observou Mariana lendo durante a pausa do almoço. Era um livro usado, com páginas amareladas, que ela havia pego emprestado da biblioteca pública. O que está lendo? Perguntou, sentando-se na cadeira ao lado dela na cozinha. Dom Casmurro,
ela respondeu mostrando a capa gasta. Sempre quis ler os clássicos, mas nunca tive tempo. Agora que tenho 1 hora de almoço, estou aproveitando. Está gostando? Muito. Machado de Assis escreve de um jeito que parece que está conversando com você. Luís assentiu, mas sua mente já estava trabalhando. No dia seguinte, enquanto Mariana estava no segundo emprego, ele saiu para uma livraria no shopping mais próximo. Quero uma coleção completa de clássicos brasileiros, disse ao vendedor. Temos várias edições. Esta aqui é nossa linha Premium, capa dura, papel especial. Perfeita. Luís comprou não apenas os clássicos brasileiros, mas também alguns estrangeiros que achou que ela poderia gostar. Chegou em casa com 5 sacolas de livros. Manuel, chamou o motorista, preciso que você me ajude com algo. Claro, senhor. Quero que deixe estes livros na biblioteca pública que fica perto da casa de Mariana. Diga que é uma doação anônima, mas que podem ficar numa seção especial para empréstimo de longa duração. Manuel olhou as sacolas com curiosidade. Posso perguntar por quê? Ela gosta de ler, mas só tem acesso a livros velhos e gastos. Quero que tenha opções melhores. Manuel sorriu. O senhor está ficando diferente. Como assim? Mais humano. Luís riu. Obrigado, acho. É um elogio, senhor. Um grande elogio. Na segunda-feira seguinte, Mariana chegou praticamente radiante. Não acredita no que aconteceu, disse para Angelina assim que entrou. O que foi, querida? A biblioteca pública recebeu uma doação incrível de livros, clássicos novos em perfeitas condições. A bibliotecária disse que posso pegar emprestado por tempo estendido porque sou leitora frequente. Luís, escondido na entrada da cozinha, sorriu. E não é só isso, Mariana continuou, tirando um livro da bolsa. Olha que edição linda deste Machado de Assis. É como se alguém soubesse exatamente o que eu queria ler. Que sorte a sua, Angelina comentou. Mas seus olhos encontraram os de Luís por um momento, e ele viu que ela estava começando a desconfiar. Durante a semana, Luís observou Mariana devorar os livros com uma paixão que o comovia. Ela os tratava com um cuidado reverente, como tesouros preciosos. Você está lendo mais rápido que uma máquina, comentou numa tarde, encontrando-a com outro livro durante a pausa. É que estão todos tão novos com a letra tão clara, é muito mais fácil ler. Ela acariciou a capa do livro. Quem quer que tenha feito essa doação, mudou a vida de muitas pessoas. Às vezes, pessoas fazem coisas boas só pela satisfação de ajudar, Luís disse cuidadosamente. Você acredita nisso? Que existem pessoas realmente altruístas? Estou começando a acreditar. Mariana o estudou por um momento. Você também está mudando, sabia? Como assim? Quando comecei a trabalhar aqui, você mal olhava para mim. Agora você parece interessado no que eu penso, no que eu sinto. Isso é ruim? Não, ela disse suavemente. É confuso. Por quê? Mariana hesitou como se estivesse prestes a dizer algo que não deveria. Porque você não deveria se importar com uma faxineira e eu não deveria gostar tanto das nossas conversas. A honestidade dela o atingiu como um raio. Ali estava exposta na mesa entre eles a verdade que ambos vinham evitando. Havia algo acontecendo entre eles que ia muito além de qualquer relacionamento apropriado entre patrão e funcionária. Mariana. Preciso voltar ao trabalho. Ela se levantou rapidamente como se tivesse dito demais, mas quando chegou à porta da cozinha parou. Luís? Sim? Obrigada. Por me deixar ter estas pausas para ler. Por me tratar como uma pessoa interessante. Depois que ela saiu, Luís ficou sozinho na cozinha, lutando contra a vontade de correr atrás dela e dizer que ela era a pessoa mais interessante que já havia conhecido, mas sabia que ainda não era hora. Por enquanto, continuaria sendo o admirador secreto, o anjo da guarda invisível que tentava, aos poucos, iluminar a vida difícil dela, sem saber que cada gesto, cada presente anônimo, estava plantando sementes de um amor que logo se tornaria impossível de negar. Mariana sempre fora observadora. Era uma habilidade desenvolvida por necessidade. Quando se vive em situações precárias, notar detalhes pode significar a diferença entre sobreviver e afundar. Por isso,
Após 3 semanas de coincidências afortunadas, ela começou a desconfiar. Primeiro foi a fisioterapia da mãe. Ela havia pesquisado extensivamente sobre programas sociais de saúde e nunca havia encontrado nada como o que doutora Clara descreveu. Depois foram os livros na biblioteca, uma doação tão específica e oportuna que parecia ter sido feita especialmente para ela. E havia os pequenos detalhes que começou a notar na casa de Luiz. As frutas frescas que apareciam na cozinha sempre nas segundas-feiras, logo depois dela comentar que sentia falta de vitaminas. O vidro novo de creme para as mãos que surgia misteriosamente no banheiro de serviço toda vez que o anterior acabava. As garrafas de água gelada que sempre estavam disponíveis exatamente quando ela sentia sede. Dona Angelina, perguntou numa manhã de quinta-feira, quem costuma comprar as coisas para a cozinha? Angelina, que estava preparando vitaminas para Luiz, hesitou imperceptivelmente. Bem, eu faço a lista de compras. Manuel vai ao mercado. Por quê? É que tenho notado algumas coisas específicas aparecendo sempre na hora certa. Frutas, água, produtos de higiene. Ah, isso. Angelina evitou o olhar de Mariana. O senhor Luiz pediu para termos sempre essas coisas disponíveis para os funcionários. Ele pediu isso? Sim, há algumas semanas. Disse que queria que todos se sentissem confortáveis trabalhando aqui. Mariana franziu a testa. Há algumas semanas, exatamente quando suas conversas com Luiz começaram a ficar mais frequentes e pessoais. Angelina, posso fazer uma pergunta estranha? Claro, querida. O senhor Luiz sempre foi gentil com os funcionários? Desta vez, Angelina não conseguiu disfarçar. Riu com uma mistura de carinho e incredulidade. Mariana, minha filha, em 8 anos trabalhando aqui, o máximo de atenção que recebi dele foi um bom dia ocasional. Ele sempre foi educado, mas distante. Nunca se interessou por nossas vidas pessoais. E agora? Agora ele pergunta como estou, se preciso de alguma coisa, como está minha família. Angelina estudou o rosto de Mariana cuidadosamente e faz muitas perguntas sobre você. O coração de Mariana acelerou. Que tipo de perguntas? Se você está comendo direito, se parece cansada, se comentou alguma coisa sobre a mãe. Angelina secou as mãos no avental. Mariana, posso te dar um conselho? Claro. Tenha cuidado. Como assim? Você é uma moça linda, inteligente e trabalhadora. E ele é um homem jovem, rico e solitário. É uma combinação perigosa. Dona Angelina, não é nada disso. Ele só está sendo gentil. Querida, Angelina a interrompeu suavemente. Gentileza não explica por que ele cancelou 3 almoços com os amigos esta semana para ficar em casa. Ou por que passa o dia encontrando desculpas para conversar com você. Mariana sentiu o rosto esquentar. Você acha que... Acho que vocês dois estão pisando em terreno perigoso. E quem vai se machucar no final não vai ser ele. As palavras de Angelina ecoaram na mente de Mariana durante todo o dia. Era verdade que Luiz havia mudado drasticamente em relação a ela. Era verdade que as conversas entre eles tinham se tornado cada vez mais íntimas e pessoais. E era verdade que ela começara a esperar por esses momentos com uma ansiedade que a assustava. Mas seria possível que os milagres em sua vida estivessem conectados a ele? Decidiu testar sua teoria. Na sexta-feira, durante uma de suas conversas habituais, Mariana mencionou casualmente que a mãe estava com dificuldades para dormir por causa das dores, e que o médico havia recomendado um colchão ortopédico específico, mas que custava uma fortuna. É frustrante, disse observando atentamente a reação de Luiz. Às vezes parece que a vida está melhorando. Aí surge outro obstáculo. Ela viu algo passar pelos olhos dele. Um brilho de determinação que confirmou suas suspeitas. Tenho certeza de que uma solução vai aparecer, ele disse, tentando soar casual. Você acha? Às vezes a vida nos surpreende. Na segunda-feira seguinte, Dona Rosa ligou para Mariana no meio do trabalho. Algo que raramente fazia. Filha, aconteceu outra coisa estranha. O que foi, mãe? A loja de colchões ligou. Disseram que houve um erro no sistema e que eu fui sorteada para ganhar um colchão ortopédico. Eles vão entregar amanhã sem custo algum. Mariana fechou os olhos. Não havia mais dúvidas.
Que sorte a nossa, não é, mãe? Está acontecendo cada milagre na nossa vida ultimamente. Deve ser seu pai lá de cima cuidando da gente. Quando desligou o telefone, Mariana ficou parada no meio da sala, processando a descoberta. Luiz estava por trás de tudo. A fisioterapia, os livros, provavelmente até mesmo as pequenas gentilezas na casa. Mas por quê? Más notícias? A voz de Luísa às suas costas a fez se virar bruscamente. Não, disse lentamente, estudando o rosto dele. Na verdade, foram boas notícias. Minha mãe acabou de ganhar um colchão ortopédico numa promoção. Que coincidência incrível, Luiz exclamou, mas Mariana viu o rubor quase imperceptível em suas bochechas. Sim, ela concordou, uma coincidência e tanto. Houve um momento de tensão entre eles, como se ambos soubessem que um jogo estava sendo jogado, mas nenhum quisesse admitir as regras. Luiz, Mariana disse finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você faz isso? Faço o quê? Não se faça de desentendido. Você sabe exatamente do que estou falando. Luiz a encarou por um longo momento, pesando suas opções. Podia continuar fingindo inocência, mas havia algo no olhar dela que dizia que ela já sabia da verdade. Como descobriu? Muitas coincidências felizes numa vida que nunca teve nenhuma. Ela respondeu simplesmente. Por quê? Luiz passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer quando ele estava nervoso. Porque você merece. Essa não é uma resposta. É a única que posso dar. Não é. Mariana se aproximou dele, determinada a ter uma resposta real. Quero saber por que um homem rico está gastando seu dinheiro para ajudar secretamente uma faxineira que mal conhece. Eu conheço você. Não conhece. Conversamos há algumas semanas. Conheço você. Ele repetiu, mais firmemente. Conheço sua força, sua dignidade, sua capacidade de continuar mesmo quando tudo está contra você. Conheço o jeito como você trata sua mãe, como se preocupa com ela. Conheço o brilho nos seus olhos quando você fala dos livros que está lendo. Mariana sentiu o coração disparar. Havia algo na voz dele, na forma como a olhava. Isso não explica por quê. Explica sim. Luiz se aproximou um passo. Porque em 29 anos de vida, você é a primeira pessoa que me fez querer ser melhor. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Mariana sabia que estava num ponto de não retorno. Qualquer coisa que dissesse ou fizesse, agora mudaria tudo entre eles. Luiz, eu sei que é complicado, ele se antecipou. Sei que somos de mundos diferentes. Sei que você trabalha para mim e que isso torna tudo mais difícil. Então por que está fazendo isso? Porque não consigo parar. A honestidade bruta na voz dele a atingiu como um raio. Porque penso em você o tempo todo. Porque sua felicidade se tornou mais importante para mim que a minha própria. Mariana sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos. Era exatamente o que ela mais temia e mais desejava ouvir. Isso não pode acontecer, sussurrou. Por que não? Porque você é você, e eu sou eu. Porque eu limpo sua casa. Porque você tem dinheiro para comprar qualquer coisa que quiser e eu mal consigo pagar os remédios da minha mãe. Nada disso importa. Importa sim. A voz dela saiu mais alta que pretendia. Importa porque quando você se cansar de brincar de ser bondoso, eu vou continuar sendo uma faxineira pobre. E meu coração vai estar despedaçado. Luiz sentiu como se ela tivesse lhe dado um soco no estômago. Você acha que isso é uma brincadeira para mim? Não sei o que pensar. Então deixe eu esclarecer. Luiz se aproximou mais, seus olhos fixos nos dela. Isso não é uma brincadeira. Não é tédio. Não é caridade. É a primeira coisa real que sinto na vida. Mariana o olhou por um longo momento, procurando sinais de falsidade, de manipulação. Mas tudo que viu foi sinceridade crua e vulnerabilidade. Estou com medo, admitiu em voz baixa. Eu também. O que vamos fazer? Não sei, Luiz confessou. Só sei que não consigo fingir que isso não está acontecendo. Mariana fechou os olhos, lutando contra a vontade de se deixar levar pelo que sentia. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão.
Preciso de tempo para pensar. Quanto tempo precisar? E você precisa parar com os presentes anônimos. Mariana, não. Sua voz estava firme agora. Se isso for real, se você realmente se importa comigo, então precisa me respeitar. E eu não posso aceitar sua caridade. Não é caridade. Então o que é? Luiz hesitou, porque a resposta verdadeira era assustadora demais para ser dita em voz alta. Era amor. Mas em vez disso disse, é cuidado. Mariana assentiu lentamente. Entendo, mas ainda assim precisa parar. Está bem. Promete? Prometo. Quando Mariana saiu da sala, deixou Luiz sozinho com a certeza de que havia chegado ao ponto de não retorno. Ele havia confessado seus sentimentos, e agora só restava esperar para ver se ela encontraria coragem suficiente para arriscar o coração. Do outro lado da porta, Mariana encostou na parede, tentando acalmar a respiração. Pela primeira vez na vida, um homem havia olhado para ela e visto não apenas uma funcionária ou uma mulher necessitada, mas uma pessoa digna de amor. O problema era que esse homem vivia num mundo que jamais a aceitaria. E isso tornava tudo infinitamente mais complicado. Os dias que se seguiram à confissão de Luiz foram carregados de uma tensão elétrica que parecia pairar no ar da cobertura. Mariana chegava ao trabalho pontualmente, executava suas tarefas com a eficiência de sempre, mas havia uma rigidez em seus movimentos que não passou despercebida. Luiz, por sua vez, tentava manter uma normalidade que estava longe de sentir. Cumprira sua promessa de parar com os presentes anônimos, mas isso apenas intensificou sua vontade de encontrar outras formas de demonstrar seus sentimentos. Você anda muito quieta, comentou Angelina numa manhã de terça-feira, observando Mariana limpar os armários da cozinha com uma intensidade quase agressiva. Estou bem, Mariana respondeu sem parar o trabalho. Não está não. E o Sr. Luiz também não. Mariana parou, o pano suspenso no ar. Por que diz isso? Ele anda pela casa como um fantasma. Ontem mesmo Manuel comentou que ele cancelou todos os compromissos da semana e está passando os dias no escritório, fingindo trabalhar. Isso não tem nada a ver comigo. Não tem? Angelina se aproximou, baixando a voz. Mariana, eu trabalho nesta casa há 8 anos. Conheço as manias dele, os humores, as rotinas. E nos últimos dias ele está diferente, nervoso, distraído. Angelina, deixe eu terminar. A cozinheira segurou gentilmente o braço de Mariana. Também notei que vocês dois andam se evitando. Você sai de um cômodo quando ele entra. Ele espera você acabar o trabalho numa área antes de aparecer por lá. Mariana suspirou, sabendo que era inútil tentar enganar Angelina. É complicado. Imaginei. Angelina puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da jovem. Quer conversar? Por um momento, Mariana ficou tentada a desabafar tudo. O peso do segredo estava se tornando insuportável. Mas como explicar que o patrão estava apaixonado por ela? Como admitir que ela também estava lutando contra sentimentos que cresciam a cada dia? Não posso, disse finalmente. Entendo. Angelina assentiu. Mas posso te dar um conselho mesmo sem saber os detalhes? Pode. Tenha cuidado com seu coração, menina. Homens como o Sr. Luiz, eles vivem num mundo diferente do nosso. O que pode ser real para eles hoje pode ser apenas uma fantasia amanhã. As palavras de Angelina ecoaram na mente de Mariana durante todo o dia. Era exatamente isso que ela temia, que para Luiz ela fosse apenas uma novidade interessante, um projeto social que logo perderia a graça. Mas havia algo nos olhos dele, na forma como a olhava, que sugeria algo muito mais profundo. Foi Manuel quem notou a mudança em Luiz primeiro. Senhor, disse ao encontrá-lo no escritório pela 3ª manhã consecutiva, folheando distraidamente os mesmos documentos. O senhor tem certeza de que está bem? Estou ótimo, Manuel. Com todo respeito, não parece. Manuel hesitou antes de continuar. Talvez precisasse sair um pouco, ver os amigos, ir ao clube. Não tenho vontade. Desde quando o senhor não tem vontade de sair? Luiz levantou os olhos dos papéis, percebendo que Manuel estava certo. Há semanas não sentia vontade de fazer nada, além de ficar em casa.
esperando pelos momentos em que poderia conversar com Mariana. E agora que esses momentos haviam se tornado raros e tensos, sentia-se completamente perdido. Manuel, disse impulsivamente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Você já se apaixonou por alguém complicada? Manuel ergueu as sobrancelhas, surpreso com a pergunta. Complicada como? Alguém que não deveria. Alguém que tornaria sua vida mais difícil. Manuel estudou o rosto de Luiz por um momento, começando a entender. Uma vez, admitiu, há muito tempo, uma moça que trabalhava na casa dos meus antigos patrões. E o que aconteceu? Nada. Porque eu sabia que seria injusto com ela. Manuel escolheu as palavras cuidadosamente. Senhor, pessoas como nós, quando nos apaixonamos por pessoas da nossa classe, já é difícil. Quando é por alguém de uma classe diferente, é quase impossível. Por quê? Porque o mundo não permite. A família dela desconfia das intenções. A família dele acha que está se rebaixando. No final, quem sofre mais é sempre quem tem menos. Luiz absorveu as palavras de Manuel em silêncio. Era exatamente o que temia ouvir, mas precisava. E você se arrependeu de não ter tentado? Todos os dias da minha vida. A resposta atingiu Luiz como um soco. Manuel se arrependera de não ter lutado pelo amor. Seria esse seu destino também? Viver para sempre se perguntando, e se? Mas, senhor, Manuel continuou, se eu pudesse dar um conselho, por favor. Se for real, se for amor de verdade, então vale a pena lutar. Mas tem que ter certeza de que está disposto a sacrificar tudo por isso, porque vai precisar. Naquela tarde, o universo conspirou para colocar Luiz e Mariana face a face. Ela estava trocando as toalhas da sala de banho do segundo andar quando ele subiu para pegar uns documentos. Os dois se encontraram no corredor estreito e por um momento ficaram parados, sem saber como agir. Com licença, Mariana murmurou, tentando passar por ele. Mariana, espera. Ela parou, mas não se virou. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim. Luiz se aproximou. Não podemos continuar assim, evitando um ao outro, fingindo que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mentira. A voz dele saiu mais dura que pretendia. Você sabe que é mentira. Finalmente Mariana se virou para encará-lo. Seus olhos estavam brilhantes, como se ela estivesse lutando contra lágrimas. O que você quer que eu diga, Luiz? Que estou confusa, que não consigo parar de pensar em você? Que toda vez que você entra numa sala meu coração dispara? A confissão crua dele deixou sem fôlego. Mariana, mas isso não muda nada. Ela continuou, a voz tremendo. Porque no final do dia eu continuo sendo uma faxineira e você continua sendo meu patrão. E pessoas como eu não ficam com pessoas como você. Quem disse isso? A vida disse. A realidade disse. Mariana gesticulou frustrada. Você acha que é só sobre nós dois? Pensa na sua família, nos seus amigos. O que eles vão dizer quando descobrirem que você está interessado na empregada? Luiz sentiu o sangue ferver. Eu não me importo com o que eles pensam. Pode não se importar agora, mas vai se importar. Quando as novidades passarem, quando a realidade bater, você vai se importar. Você está sendo injusta. Estou sendo realista. Mariana tentou passar por ele novamente, mas Luiz bloqueou seu caminho. Me dê uma chance. Uma chance para quê? Para provar que estou falando sério. Para mostrar que isso não é capricho ou tédio. Como? Não sei ainda. Mas me dê uma chance. Mariana o olhou nos olhos por um longo momento, procurando algum sinal de falsidade. Mas tudo o que viu foi sinceridade desesperada. Uma chance para quê, exatamente? Repetiu mais suavemente. Para te conhecer melhor. Para que você me conheça melhor. Para descobrirmos se isso que estamos sentindo é real. Tá, como vamos fazer isso? Você vai sair comigo? Me levar para conhecer seus amigos? Me apresentar para sua família? As perguntas dela o calaram, porque ambos sabiam que a resposta era não. Pelo menos não ainda. Podemos começar devagar, ele disse. Conversas honestas, tempo juntos sem a pressão do trabalho. Luiz, por favor,
Havia uma vulnerabilidade na voz dele que ela nunca havia ouvido antes. Só, não me mande embora antes de descobrirmos o que isso poderia ser. Mariana fechou os olhos lutando contra sua própria razão. Sabia que deveria dizer não. Sabia que deveria manter as distâncias, proteger seu coração. Mas havia algo nele, uma sinceridade que a tocava profundamente. Está bem, disse finalmente, surpreendendo a ambos, mas com condições. Qualquer uma. Primeiro, isso fica entre nós. Nenhum dos outros funcionários pode saber. Concordo. Segundo, se em qualquer momento eu disser que quero parar, você respeita. Claro. E terceiro. Ela hesitou, porque a próxima condição era a mais importante. Se sua família descobrir e fizer pressão para você me demitir, você não vai lutar por mim. Vai me deixar ir em paz. Mariana, isso nunca vai... Promete? Luiz queria protestar, dizer que jamais permitiria que alguém a ferisse. Mas havia algo no olhar dela que lhe disse que essa promessa era crucial para que ela se sentisse segura. Prometo, mentiu, sabendo que quando chegasse a hora, faria qualquer coisa para protegê-la. Então está bem, Mariana repetiu. Vamos ver no que isso vai dar. Quando ela finalmente passou por ele e desceu as escadas, Luiz ficou sozinho no corredor, com o coração batendo acelerado e a certeza de que havia acabado de fazer a promessa mais difícil da sua vida. E também a que estava mais determinado a quebrar, porque pela primeira vez tinha algo pelo qual valia a pena lutar, mesmo que isso custasse tudo o que conhecia. Os dias que se seguiram ao acordo entre Luiz e Mariana foram como uma dança cuidadosamente coreografada. Eles começaram a encontrar momentos para conversar longe dos olhares curiosos de Manuel e Angelina, na biblioteca durante a tarde, na varanda gourmet no final do expediente, no escritório, quando os outros funcionários já haviam ido embora. Era na quinta-feira à tarde que Luiz a encontrou lendo na biblioteca, como havia se tornado rotina. Desta vez, ela tinha um exemplar de O Cortiço aberto no colo. Que tal está sendo? Perguntou sentando-se na poltrona ao lado da dela. Pesado, Mariana respondeu fechando o livro. Mas necessário. É como se Aloísio Azevedo estivesse descrevendo realidades que ainda existem hoje. Como assim? A forma como as pessoas pobres são tratadas, como se fossem menos humanas, como o dinheiro define quem merece respeito e quem não merece. Luísa assentiu, percebendo que ela estava falando sobre mais do que literatura. Você acha que eu vejo você assim? Como menos humana? Não, Mariana disse depois de um momento. Não mais. Mas o mundo vê. O mundo está errado. O mundo é o mundo, Luiz. Não adianta querermos que seja diferente. Ele se inclinou para a frente, estudando o rosto dela. Você é muito cínica para alguém de 26 anos. Não sou cínica. Sou realista. Qual a diferença? O cínico perdeu a esperança. Eu ainda tenho um pouco. Um pouco de esperança no quê? Mariana o olhou diretamente nos olhos. De que talvez, só talvez, algumas pessoas sejam capazes de ver além das aparências. A intensidade do momento foi interrompida pelo som de passos no corredor. Instantaneamente, ambos se afastaram, fingindo casualidade. Manuel apareceu na entrada da biblioteca. Senhor Luiz, sua mãe ligou. Disse que vai visitá-lo no fim de semana. Luiz sentiu o sangue gelar. Sua mãe raramente o visitava, e quando o fazia, geralmente trazia problemas. Ela disse por quê? Não, senhor. Apenas que chegará sábado de manhã. Depois que Manuel saiu, Luiz ficou visivelmente tenso. Problemas? Mariana perguntou. Minha mãe não é o tipo de pessoa que faz visitas sociais. Se está vindo é porque quer algo. Vocês não se dão bem? Luiz riu sem humor. Minha mãe me vê como um investimento que ainda não deu retorno. Ela quer que eu assuma a empresa, case com alguém do mesmo nível social, produza herdeiros que mantenham o nome da família. E você não quer isso? Nunca soube o que queria, até agora. A forma como ele a olhou fez o coração de Mariana acelerar. Havia uma promessa naquele olhar que a assustava e a excitava ao mesmo tempo. Luiz, eu sei. É complicado, mas está acontecendo, querendo ou não. Na sexta-feira,
Véspera da visita de sua mãe, Luiz estava particularmente ansioso. Passou o dia inteiro no escritório, mas não conseguiu se concentrar em nada. Por volta das 5 da tarde, encontrou Mariana terminando a limpeza da sala principal. "Já acabou por hoje?" perguntou. "Quase. Só preciso organizar os livros da estante." "Deixe que eu ajudo." Mariana o olhou surpresa. "Você não precisa... Eu quero." Eles trabalharam lado a lado em silêncio confortável, organizando os volumes por autor. Foi quando suas mãos se tocaram ao pegarem o mesmo livro que a eletricidade entre eles se tornou inegável. Luiz não largou a mão dela. Em vez disso, entrelaçou seus dedos, surpreendido pela maciez da pele dela, apesar do trabalho pesado. "Mariana", murmurou. Obrigado." "Pelo quê?" "Por me fazer sentir vivo." Ela o olhou, vendo vulnerabilidade crua em seus olhos. Lentamente, sem romper o contato visual, aproximou-se. "Luiz, eu..." O som da porta da frente se abrindo os fez se separarem bruscamente. Angelina estava saindo e gritou uma despedida. Quando o silêncio retornou, o momento havia se perdido. "Eu deveria ir", Mariana disse, evitando olhá-lo nos olhos. "Mariana, espere." "O quê?" "Amanhã minha mãe estará aqui. Talvez seja melhor se você se mantivesse distância." "Por quê?" ela perguntou, embora já soubesse a resposta. "Porque ela faz perguntas. E não queremos dar munição para ela criar problemas." "Entendo." Mariana assentiu, mas Luiz viu a dor em seus olhos. "Você está com vergonha de mim." "Não!" ele protestou veementemente. "Nunca! Estou protegendo você." "Da sua própria mãe?" "Você não a conhece, Mariana. Ela é difícil, especialmente com pessoas que consideram uma ameaça aos planos dela para mim." "E eu sou uma ameaça?" Luiz hesitou porque a resposta honesta era sim. Mariana representava tudo que sua mãe detestava: espontaneidade, sentimentos genuínos, escolhas baseadas em amor em vez de conveniência social. Para os planos dela, sim. Então talvez ela esteja certa em se preocupar. "Como assim? Porque eu realmente sou uma ameaça, não sou?" Mariana se aproximou novamente, desta vez com determinação. "Porque você está mudando, e ela vai perceber." "Mariana, é verdade. Você não é mais o mesmo homem mimado e entediado que eu conheci há alguns meses. Está mais presente, mais humano. E isso é ruim? Para sua mãe, provavelmente será." Eles ficaram se olhando por um longo momento, ambos conscientes de que estavam prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. "Não me importo com o que ela pensa", Luiz disse finalmente. "Vai se importar quando ela ameaçar me demitir." "Isso não vai acontecer." "Como você pode ter certeza?" "Porque não vou permitir." "Luiz, você prometeu..." "Eu menti." A confissão dele a deixou sem palavras. "Desculpe, mas menti. Se alguém tentar machucá-la, vou lutar. Não me importa quem seja." Mariana sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Ninguém jamais havia prometido lutar por ela. "Por quê?" sussurrou. "Porque..." Luiz se aproximou, eliminando a distância entre eles. "Porque estou apaixonado por você." As palavras pairaram no ar como uma confissão sagrada. Mariana sentiu o mundo parar. "Luiz, eu sei que é loucura. Sei que não faz sentido. Sei que vai ser difícil pra caramba. Mas é a verdade." Mariana o olhou, procurando sinais de dúvida, de hesitação. Mas tudo que viu foi sinceridade absoluta. "Eu também", sussurrou. "Também estou apaixonada por você." Foi Luiz quem se aproximou primeiro, levantando a mão para tocar o rosto dela. Mariana fechou os olhos, permitindo-se sentir a carícia. "Posso te beijar?" ele perguntou baixinho. Em resposta, ela se aproximou ainda mais. O primeiro beijo foi tentativo, quase reverente. Luiz a beijou como se ela fosse feita de porcelana, com cuidado e devoção. Mas quando Mariana respondeu, aprofundando o beijo, toda a contenção se perdeu. Eles se beijaram com a paixão acumulada de semanas de tensão, com a desesperança de quem sabe que pode ser a única vez, com a esperança de quem acabou de encontrar algo verdadeiro
num mundo cheio de falsidades. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Agora complicou tudo, Mariana murmurou contra os lábios dele. Já estava complicado desde o primeiro dia. E agora? Agora vamos descobrir se vale a pena. E se não valer? Luísa olhou nos olhos, vendo seus próprios medos refletidos ali. Vai valer, disse com uma convicção que não sabia que possuía, porque pela primeira vez na minha vida encontrei algo pelo qual vale a pena lutar. Mesmo que custe tudo? Especialmente se custar tudo. Quando Mariana finalmente saiu naquela noite, deixou Luís sozinho com a certeza de que sua vida havia mudado para sempre. O que quer que acontecesse com a visita de sua mãe, uma coisa era certa: ele não desistiria de Mariana sem lutar. E Mariana, caminhando para casa com o gosto do beijo ainda nos lábios, sabia que havia acabado de tomar a decisão mais perigosa e mais importante da sua vida. Amanhã, quando a mãe de Luís chegasse, seu mundo de conto de fadas seria testado pela realidade mais cruel. Mas por esta noite, ela se permitiu acreditar que o amor poderia ser mais forte que as diferenças sociais. Por esta noite, ela se permitiu sonhar. Sábado chegou com o peso de uma sentença. Luís acordou às 7 da manhã, algo inédito para um fim de semana, e passou uma hora se arrumando como se a aparência perfeita pudesse de alguma forma suavizar o que estava por vir. Vitória Almeida chegou às 9 em ponto, como sempre fazia. Aos 52 anos, ela era uma mulher imponente que havia transformado sua beleza natural em uma arma social afiada. Vestia um conjunto Chanel, usava joias discretas, mas caríssimas, e trazia consigo a aura de quem estava acostumada a ser obedecida. Luís, querido, disse, oferecendo a bochecha para um beijo que mais parecia um protocolo diplomático. Mãe, que surpresa! Imagino que seja. Vitória entrou na cobertura como uma rainha inspecionando seus domínios. Manuel, querido, como está? Muito bem, senhora Vitória. Posso servir algo? Café, por favor. Do bom, não essa porcaria que Luís costuma beber. Luís respirou fundo, reconhecendo o tom. Sua mãe estava em modo de guerra. A que devo a honra da visita? Não posso visitar meu filho único? Pode, mas geralmente há uma agenda por trás. Vitória sorriu, um sorriso gelado que não chegava aos olhos. Sempre foi perspicaz. Sim, há uma agenda. Sente-se. Luís obedeceu, preparando-se para o pior. Recebi algumas ligações interessantes esta semana. Vitória começou, aceitando a xícara de café que Manuel lhe ofereceu. De amigas preocupadas com seu comportamento. Meu comportamento? Cancelar compromissos sociais, recusar convites, praticamente desaparecer da vida social. O que está acontecendo? Talvez eu esteja cansado da vida social. Bobagem. Homens da nossa posição não se cansam da vida social. Eles a usam para manter e expandir poder. Vitória bebeu um gole do café. Há algo mais, posso sentir. Foi nesse momento que Mariana apareceu na entrada da sala, carregando produtos de limpeza. Ela parou ao ver a visita, claramente desconfortável. Desculpe, não sabia que tinha alguém aqui. Volto mais tarde. Não precisa, Luís disse rapidamente. Pode trabalhar normalmente. Mas Vitória havia fixado os olhos em Mariana com a precisão de um predador, identificando uma presa. Quem é esta? Mariana, nossa faxineira. Vitória estudou Mariana dos pés à cabeça, notando cada detalhe. A postura digna, apesar do uniforme simples, a beleza natural que nenhuma roupa barata conseguia esconder, e principalmente a forma como Luís a olhava. É nova? Trabalha aqui há alguns meses. Entendo. Vitória fez um gesto dispensivo com a mão. Pode ir, menina, volte em 1 hora. Mariana hesitou, olhando para Luís. Ele assentiu quase imperceptivelmente, e ela se retirou. Assim que Mariana saiu, Vitória se virou para o filho com um sorriso que não presagiava nada de bom. Agora entendo. Entende o quê? Por que você anda tão diferente? Vitória colocou a xícara na mesa com precisão. É ela, não é? Do que você está falando? Não me trate como idiota, Luís. Sou sua mãe. Vi como você olhou para ela. Vi como ela olhou para você. O sangue de Luís gelou. Mãe. Meu Deus, Luís, uma faxineira, realmente? Não é assim.
Não é assim como? Vitória se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Você está me dizendo que não está envolvido com a empregada? Luiz ficou em silêncio, e isso foi resposta suficiente. Jesus Cristo! Vitória passou a mão pela testa. De todas as coisas estúpidas que eu imaginei que você poderia fazer... Mãe, você não entende. Entendo perfeitamente. Vitória se virou para ele, os olhos faiscando. Você está tendo uma crise de meia-idade precoce e decidiu brincar de ser romântico com a primeira mulher que lhe deu atenção genuína. Não é isso. Então o que é? Amor. Vitória riu, mas sem humor. Luiz, você nem sabe o que é amor de verdade. Você está confundindo gratidão com paixão. Você está errada. Estou? Então me explique. O que uma faxineira pobre pode oferecer ao herdeiro do Império Almeida que ele não possa conseguir com alguém do seu nível? Honestidade, simplicidade, amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Vitória repetiu as palavras como se fossem um palavrão. Luiz, pelo amor de Deus, você tem 29 anos, não 16. E daí? E daí que você tem responsabilidades? Para com a família, para com a empresa, para com seu futuro. Meu futuro é minha escolha. Não quando suas escolhas afetam um império que levou 3 gerações para construir. Vitória se aproximou dele, baixando a voz para um tom perigoso. Você acha que pode simplesmente se casar com uma faxineira e continuar sendo aceito nos círculos que importam? Acha que nossos sócios vão levar você a sério? Que nossos clientes vão confiar em alguém que demonstra tão pouco senso comum? Se é isso que eles pensam, então talvez eu não queira fazer parte desse mundo. Não queira fazer parte. Vitória pareceu prestes a ter um ataque. Luiz, você é esse mundo. Foi criado para isso. Educado para isso. Talvez tenha sido educado errado. O tapa veio tão rápido que Luiz nem viu. Sua mãe o havia esbofeteado com força suficiente para deixar uma marca. Nunca, disse Vitória entre dentes, nunca mais fale assim da sua criação, do sacrifício que seu pai e eu fizemos para dar a você tudo o que tem. Luiz tocou o rosto, mais chocado que machucado. Você acabou de me bater. E bateria de novo se necessário para fazer você voltar à razão. Foi nesse momento que Mariana apareceu na entrada da sala, de volta após a hora solicitada. Ela viu imediatamente a marca vermelha no rosto de Luiz e a postura furiosa de Vitória. Desculpe, eu não sabia. Perfeito, Vitória disse, virando-se para Mariana. Você, venha aqui. Mariana hesitou, mas obedeceu, mantendo a postura digna, apesar do óbvio desconforto. Qual seu nome completo? Mariana Santos, senhora. Idade? 26 anos. Escolaridade? 2º grau incompleto. Família? Mariana olhou para Luiz, que fez menção de protestar, mas ela o interrompeu com um olhar. Moro com minha mãe, que está doente. E imagino que precisa muito deste emprego. Sim, senhora. Vitória sorriu, o sorriso de um predador que acabara de encurralar sua presa. Ótimo. Então vamos ser diretas. Ela se aproximou de Mariana. Sei que você e meu filho estão envolvidos, de alguma forma. Mariana não respondeu, mas também não negou. Vou fazer uma proposta simples. Vitória continuou. Vou lhe dar 50 mil reais para você sair da vida dele. Pegar suas coisas, pedir demissão e desaparecer. Mãe! Luiz explodiu. Quieto! Vitória o cortou. Estou falando com ela. Voltou-se para Mariana. 50 mil reais. É mais dinheiro do que você veria em anos de trabalho. Pode tratar sua mãe, começar uma vida nova longe daqui. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, e Luiz sentiu o mundo desabar. Se ela aceitasse... É uma oferta generosa, Mariana disse finalmente. O coração de Luiz parou. Mas vou ter que recusar. Como assim? Eu disse não, senhora. Vitória piscou, claramente não esperando essa resposta. Você está recusando 50 mil reais? Estou. Por quê? Mariana se endireitou, olhando Vitória diretamente nos olhos. Porque seu filho não é uma mercadoria que pode ser comprada ou vendida. E nem eu. Não seja ridícula, todo mundo tem um preço. A senhora tem? A pergunta pegou Vitória desprevenida. Como ousa... Estou apenas perguntando, Mariana disse calmamente.
quanto a senhora aceitaria para deixar sua família, para abandonar as pessoas que ama, porque é isso que está pedindo para eu fazer. Não é a mesma coisa. Não é? Por que não? Porque... Vitória hesitou, procurando palavras que não soaram como puro classismo. Porque eu sou pobre, Mariana completou. Porque pessoas como eu não têm direito aos mesmos sentimentos que pessoas como a senhora? Você não entende as implicações. Entendo perfeitamente. Mariana deu um passo à frente. A senhora acha que eu vou estragar a vida do seu filho, que vou ser um peso, uma vergonha, uma pedra no sapato dele. Não é isso. É exatamente isso. Mariana olhou para Luiz, depois de volta para Vitória. E sabe de uma coisa? A senhora pode estar certa. Talvez eu realmente seja tudo isso para ele. Mariana, não. Luiz sussurrou. Mas sabe qual a diferença entre a senhora e eu? Mariana continuou. Eu amo seu filho. Não seu dinheiro, não sua posição social. Não o que ele pode me dar. Eu amo quem ele é quando não está tentando ser quem a senhora quer que ele seja. Amor não paga contas, Vitória disse friamente. Não, mas também não mata a alma da gente. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado. Finalmente Vitória falou. Você é mais inteligente do que eu esperava. Obrigada pelo elogio? Não foi um elogio, foi uma observação. Vitória se virou para Luiz. Está vendo no que deu? Ela nem se deixa comprar direito. Mãe, pare. Não vou parar, porque agora vou fazer o que deveria ter feito desde o início. Vitória puxou o celular. Vou ligar para o gerente do prédio e reportar conduta inadequada entre funcionário e morador. Vou ligar para a agência que a contratou e cancelar o contrato por justa causa. E vou me certificar de que ela nunca mais trabalhe em uma casa decente nesta cidade. Você não pode fazer isso, Luiz disse, o pânico tomando conta dele. Posso e vou. Então você vai fazer isso por cima do meu cadáver. Vitória parou, o telefone na mão. Como disse? Você ouviu. Se tocar em um fio de cabelo dela, eu corto relações com você para sempre. Luiz, para sempre, mãe. Nunca mais falo com você. Nunca mais apareço em reuniões familiares. Abro mão da herança, da empresa, de tudo. Você não faria isso. Experimentar para ver. Mãe e filho se encararam numa batalha de vontades que durou uma eternidade. Finalmente, Vitória baixou o telefone. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Talvez, mas é meu erro para cometer. Vitória olhou para Mariana uma última vez. Espero que você saiba no que está se metendo, menina, porque destruir uma família não é algo que se faz sem consequências. Eu não estou destruindo nada, Mariana respondeu. Estou apenas amando alguém. Amor, Vitória cuspiu a palavra. Vamos ver quanto tempo dura quando a realidade bater. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Luiz, quando você cansar dessa fase, me ligue. Vou estar esperando. E saiu, deixando um silêncio devastador em seu rastro. Luiz e Mariana ficaram se olhando por um longo momento, ambos processando o que havia acabado de acontecer. Ela vai tentar me destruir, Mariana disse finalmente. Não vou deixar. Pode não ter escolha. Sempre há escolha. Luiz se aproximou dela, pegando suas mãos. Mariana, eu sinto muito. Por tudo que ela disse. Por como ela te tratou. Não foi sua culpa. Foi sim, é minha família, minha responsabilidade. E agora? Luiz olhou nos olhos dela, vendo medo e determinação em partes iguais. Agora nós dois temos uma escolha a fazer. Que escolha? Se vamos deixar que o medo decida por nós ou se vamos lutar pelo que sentimos. Mariana sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Você sabe que não vai ser fácil, né? Ela vai tornar nossa vida um inferno. Provavelmente. Você pode perder tudo. Já perdi tudo uma vez, Luiz disse, lembrando-se da vida vazia que levava antes de conhecê-la. Prefiro arriscar tudo com você, do que ter tudo sem você. Mesmo que eu seja apenas uma faxineira pobre, que nem terminou os estudos. Principalmente por isso. Luiz beijou suas mãos. Porque você me ensinou que valor não se mede em dinheiro ou diplomas, se mede em caráter. E você tem mais caráter que qualquer pessoa que conheci. Mariana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu te amo, sussurrou. Eu também te amo. Então vamos fazer dar certo.
Não importa o que custe. Não importa o que custe, ele concordou. 6 meses depois, Luiz Almeida renunciou oficialmente à posição na empresa da família. Com suas economias pessoais, abriu uma pequena construtora especializada em habitação popular. Um projeto que Mariana havia inspirado após ele conhecer a realidade das moradias precárias. Mariana voltou a estudar, com Luiz financiando sua educação. Descobriu uma paixão por arquitetura social e se tornou parceira dele, não apenas na vida, mas nos negócios. Vitória cortou relações com o filho por 2 anos. Quando finalmente aceitou conhecer melhor Mariana, depois de ver o sucesso da nova empresa e a felicidade genuína de Luiz, descobriu uma jovem determinada, inteligente e profundamente apaixonada por seu filho. Não foi uma rendição completa, mas foi um início. Manuel e Angelina continuaram trabalhando para eles, agora numa casa menor, mas infinitamente mais feliz. Angelina sempre dizia que nunca havia visto Luiz sorrir tanto quanto sorria ao lado de Mariana. E Dona Rosa? Ela se recuperou significativamente com a fisioterapia regular e ganhou não apenas uma nora, mas uma família que a acolheu com carinho genuíno. O casamento aconteceu numa cerimônia pequena e íntima, nada do luxo ostentatório que Vitória havia planejado para o filho durante anos. Mas foi real, foi verdadeiro e foi deles. Porque às vezes o amor realmente é mais forte que as diferenças sociais. Às vezes 2 pessoas de mundos diferentes conseguem construir um mundo novo juntas. E às vezes a história da faxineira e do milionário não termina com ela sendo salva por ele, mas com ambos se salvando mutuamente. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.